E hoje, nosso segundo vídeo da nossa série Os Cancelados. Hoje a gente vai falar da animação que foi cancelada recentemente pela Disney, a animação Gigantes. Cá estamos nós com mais um quadro Os Cancelados. Hoje a gente vai falar de uma animação que foi cancelada recentemente pela Disney, que é a animação Gigantes. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série aqui, Os Cancelados. Primeiro vídeo eu falei sobre a animação que foi cancelada pela Disney, a animação Nimona, que é a animação da Blue Sky, animação em que o rato teve a audácia de cancelar após fechar a Blue Sky, com 75% do filme feito. Vou deixar linkado aqui para vocês, nos cards, na descrição, para vocês verem essa história aí de Nimona. O quadro Os Cancelados, a gente está falando sobre animações em que por algum motivo a Disney cancela. Além da animação da própria Disney, tem animação também da Pixar. Eu estava pesquisando há pouco tempo para poder ver qual próxima animação eu ia falar. Tem muita animação que foi cancelada pela Disney, então vai ter muito vídeo também, sempre que puder, aqui dos quadros Os Cancelados. Dito isto, vamos começar então a falar aqui do porquê cargas d'água a Disney resolveu cancelar o filme Gigantes. Até hoje eu não supero esse cancelamento. Gente, Gigantes era para ser lançado agora em 2018, há pouco tempo atrás, a data que seria ocupada aí por Wi-Fi Ralph. Então é um filme que foi cancelado pela Disney bem recentemente mesmo. A Disney anunciou os Gigantes, né, na D23 de 2015. Para quem não sabe o que é a D23, deixa eu explicar rapidinho. Ano que vem, em 2022, vai ter mais uma D23. A D23 é tipo a Comic Con da Disney, né? Onde a Disney ela anuncia nos seus próximos 2 anos, né, a D23 é um evento bienal, então ela vai anunciar nos seus próximos 2 anos os seus projetos, né, filme, para televisão, agora também no Disney Plus, agora também depois da compra da Fox, né, que é a Central Studio, também vai envolver a Central Studio, todos os estúdios da Disney, né, Pixar, Marvel, Lucasfilm, a Disney Animation, e aí então Gigantes ele foi anunciado na D23 de 2015 com diversas artes conceituais que eu vou mostrar aqui para vocês. Com problema na produção, Gigante ele teve algumas alterações em sua data de lançamento, e a última data de lançamento de Gigantes, antes dele ser cancelado, ocuparia o lugar da animação que viria depois de Frozen 2. A Gigante chegaria então em 2020 nos cinemas, no lugar que foi ocupado aí Raya e o Último Dragão, né? Então Gigante seria a animação de número 59 da Disney Animation. A direção de Gigante ficaria a cargo de Nathan Green, que teve a participação em Enrolados, seria roteirizado pela Meg LeFou. Que teve também a participação aí em Divertidamente. Tá, então vamos entender aqui esse rolê aí dos cancelamentos de Gigante. Veja só, primeira data de Gigante seria no lugar do Wi-Fi Ralph. A animação chegaria então em março de 2018, mas com problemas em sua produção, Gigante então ele foi realocado para estrear depois de Frozen 2 no lugar de Raya e o Último Dragão. Então Raya e o Último Dragão viria depois de Gigantes. Vamos conhecer um pouco da história aqui de Gigantes, antes da gente se aprofundar aí no seu cancelamento. A história de Gigantes seria ambientada na Espanha no período das grandes navegações, no período dos grandes descobrimentos, que é aquele período ali, né, em que Portugal e Espanha principalmente sai para o mar para descobrir novos lugares, novas terras, e é um desses descobrimentos aí então que a Espanha acaba chegando aqui na América e Portugal acaba chegando aqui no Brasil. Muito bem, depois dessa microaula de história, vamos conhecer aqui então os protagonistas de Gigante. Gigante seria baseada aí na história clássica do João e do pé de feijão. Não é possível saber até quais os elementos de João e o pé de feijão estariam presentes em Gigantes. Porque o que acontece lá na história do João e do pé de feijão? A gente tem um garoto que vive problemas financeiros com sua mãe, e aí a mãe dá a seguinte tarefa para ele, né? Para ele ir até a cidade e vender a vaca da família para tentar trazer um dinheiro para a família, né? Só que aí o garoto ele acaba sendo teoricamente enganado, e ao invés de vender a vaca por moedas, ele acaba vendendo a vaca por feijões mágicos. E é daí que nasce o pé de feijão. Como qualquer garoto normal, o que é que o João decide fazer? Ele decide subir o pé de feijão. E aí lá ele acaba descobrindo uma terra de gigantes. Na verdade, ele acaba descobrindo um castelo aonde mora um gigante. Aí na história clássica diz que lá o garoto ele acaba descobrindo então que o gigante tem algumas coisas de ouro que ele poderia pegar para levar para sua família.
ele pega primeiro, né, uma bolsa cheia com moeda de ouros. Tem uma galinha também que bota ovos de ouro, daqui a pouco ele vai falar mais dessa galinha. E também tem uma harpa lá que toca, né, ela é mágica, mas é uma harpa de ouro, né. Eu acho que a Disney iria tentar adaptar de alguma maneira aí essa parte do garoto roubar as coisas do gigante, pegar as coisas do gigante, para tentar deixar o filme politicamente correto, né, e não dar estigma aí do João de roubar as coisas do gigante. Então, mais ou menos essa seria a história aí do João e do pé de feijão, a história clássica. Mas vamos entender aqui quem seriam então os protagonistas da animação Gigante, para poder a gente começar a fazer a comparação. A gente teria o Jack, né, que é o João, em português. Ele é descrito como um garoto que é louco por aventuras e ele que acaba descobrindo aí, além das nuvens, um mundo que é habitado por gigantes. Então, a gente já sabe aqui que o João, dessa história aqui, né, o Jack, no caso, ele é um garoto que é muito aventureiro. E a gente teria aí a Inima, que seria a gigante que ia co-protagonizar a história de gigantes com o Jack. A Inima é uma garota gigante de 11 anos de idade, com apenas 18 metros de altura. E ela iria, então, ajudar o Jack aí da sua jornada. O Jack, ele iria se aventurar pelo mundo dos gigantes, né? Mas ia chegar a um certo ponto que ele teria que contar com a ajuda da Inima para voltar para casa. E teria também aí o vilão, que é os Storms Gigantes. Não sei se esse seria o nome dele mesmo, né? Ou se teria alguma tradução para o português, porque no português a palavra storm significa tempestade, então não sei se teria esse tipo de tradução aqui no Brasil. Ele que então é o antagonista dos gigantes e ele tem 36 metros de altura. Voltando para a Inima ela foi descrita também como uma menina um pouco emburrada, um pouco mal-humorada, mas acaba se alegrando com o seu novo bonequinho, que é o seu novo bonequinho, o Jack. Ela acaba começando a tratar o Jack como se fosse um boneco humano, né? Dá até para ver em algumas artes conceituais, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês agora, que foi divulgada na D23, aonde a gente vê a Inima meio que brincando com o Jack, pegando o Jack, colocando o Jack no ombro, colocando o Jack dentro de um vaso de vidro. Então a Inima, ela de início, ela iria tratar o João, o Jack, como se fosse um brinquedinho dela. Afinal de contas, a gente está falando também de uma menina de 11 anos, né? O Jack é que seria um menino, né? Um garoto mais velho, mas a Inima ela teria 11 anos. Dá para ver também aí nessas artes conceituais liberadas na D23 alguns ambientes da animação. Por exemplo, dá para ver aí a vila do Jack, né? Que seria até uma vila até grandezinha, até bonitinha. Dá para ver que é alguma coisa bem ambientada daquele período mesmo das grandes navegações. E também dá para ver aí, claro, né? Um pouco do mundo dos gigantes, né? A gente não tem muitos detalhes do mundo dos gigantes, mas dá para ver que tem plantação de milho, dá para ver alguns elementos da terra dos gigantes. E dá para ver também, além dos protagonistas, né, além da Inima e do Jack, dá para ver também o antagonista, né, que é os Storms Gigantes. Como eu disse, que ia ser o vilão da história, né? Dá para ver um pouquinho dele. E também dá para ver alguns outros gigantes que habitam esse mundo. Um dos elementos clássicos que dá para ver que teria em Gigante é a galinha dos ovos de ouro. Não dá para saber como é que ela seria usada aqui, mas tem uma arte conceitual dessa galinha. Não sei se ela tem algum nome e que tipo de participação ela também teria na história. Gigante seria um filme musical da Disney e, pelo que eu estou vendo aqui, teriam músicas memoráveis, porque quem é que ia compor a trilha musical de Gigantes? Robert Lopes e a Kristen Anderson Lopes. Eles que ninguém menos que fizeram aí as músicas de Frozen e Frozen 2. Então a gente sabe que eles conseguem fazer músicas que conseguem empolgar aí o grande público e algumas músicas chicletes também, como Let It Go. Pois é, mas aí como a gente está falando aqui, Gigante, ele foi cancelado pela Disney oficialmente no ano de 2017 e a Disney não explicou muito bem até o momento por que Gigante foi cancelado. Foi feito um comunicado oficial, né, da Disney, dizendo que o filme não estava funcionando. A Disney vai dizer que Gigante começou a sofrer
problemas no seu processo criativo e, como eu disse, simplesmente o filme não estava funcionando. Chegou um ponto em que os roteiristas e que os escritores de Gigante não estavam conseguindo avançar na história e eles estavam até se desentendendo de que rumo a história deveria levar. Como eu disse no começo do vídeo, eu não superei o cancelamento de Gigantes. Era uma animação que eu estava com bastante empolgação de ver, né, de conhecer como seria. Mas assim, pode ser que a Disney desengavete Gigante e volta a produzir Gigante? Sim. A Disney, ela tem diversas animações que ela, por algum motivo, ela começa a produção, mas ela para a produção e depois de um certo tempo ela decide voltar. A gente tem como exemplo aí, por exemplo, Frozen, que seria a adaptação aí da história clássica da Rainha das Neves. Frozen, ele começou a ser produzido no começo das animações da Disney. Então, diversas vezes o Walt Disney, né, tentou adaptar o Conto da Rainha das Neves. Ele chegava, via que não conseguia, não estava inspirado para dar continuidade àquela história e parava. E aí, Frozen finalmente chegou, né, ele foi lançado. Então, pode ser que aconteça isso com Gigantes também, né? E depois de algum tempo, por algum motivo, a Disney decida desengavetar Gigantes e volta então a produzir animação. Imagino que, se isso acontecer, a Disney deva dar para outras pessoas, para ver se as outras pessoas conseguem dar um enfoque diferente para aquela história, né? Ou também recomeçar do zero, porque, por exemplo, eu estava pesquisando Enrolados, né? Antes de ser Enrolado, ele tinha uma história completamente diferente. A Nova Onda do Imperador também, né? Antes de ser a Nova Onda do Imperador, tinha uma história completamente diferente. Então pode ser que ou Gigante ele continue do jeito que ele estava, ou um novo animador, um novo diretor pega a história, dê um novo olhar e toque a animação com a perspectiva dele, com o olhar dele. Mas é isso, gente. Eu quero saber, né, se você tinha ouvido falar dessa animação, mas eu imagino que sim, porque foi uma animação que foi cancelada há pouco tempo. E eu quero saber, né, se você queria conhecer a história de Gigante, se queria que a animação fosse lançada pela Disney, ou se você, assim como eu, também tem esperança de que um dia a Disney lance Gigante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse vídeo falando sobre mais um filme cancelado da Disney. E a gente se vê então no nosso próximo vídeo do Mundo Camundongo.